E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Professor José Machado por aqui. Hoje, então, na publicação desse vídeo, é sexta-feira 13, como já é de praxe aqui no canal, né? Já é hábito, vou fazer um vídeo, então, aqui sobre o assunto, né? O que mais assusta os concurseiros numa prova de concurso público. Já tá aí na tela, então, né? A temida banca Sebrasp. Foram os próprios seguidores lá no Instagram que escolheram essa banca, né? Então me segue lá no Instagram, @prof.josuel. De vez em quando eu faço alguns vídeos que é os próprios seguidores. Eu boto uma enquete lá, os próprios seguidores decidem, né, o assunto e a banca do vídeo. E nessa sexta-feira 13, o que tá dando medo no pessoal é a banca Sebrasp. Nesse vídeo, então, vamos resolver duas provas, na verdade, né? Dando algumas dicas e tal de como a Sebrasp cobra, de algumas dicas em relação às questões. Aqui, primeiramente, a gente tem, então, uma o tipo de questão, né? Eu escolhi uma prova de alternativas e a segunda prova é aquela de certo e errado, né? A Sebrasp é muito conhecido pelo certo e errado, mas tem também algumas provas assim de alternativas, né? Então essa primeira prova, cadê aqui? Cagepa, da Paraíba, cargo de técnico em eletrônica. São duas provas aplicadas nesse ano de 2024, tá? A respeito do sistema operacional Windows, assinale a alternativa correta. Essa prova começava as questões de informática na questão número 11 e eram 5 questões. A respeito do sistema operacional Windows, né, assinale a alternativa correta. O sistema de arquivos utilizado no Windows é o ext3, tá? Errado. O ext3, ele é o sistema de arquivos do Linux, tá? Não é do Windows. Tá? Então a letra A está errada. O sistema atual do sistema operacional Windows é o NTFS. NTFS, tá? O Windows 11 é uma versão projetada para funcionar em processadores de 16 bytes, né? Bits. Não, tá errado, tá? A gente tem arquitetura de nem 32 não é mais utilizado, né? E o correto é bits, não é bits com i, tá? Bits. Tá? Mas 64, 86 bits, tá? Não, o 816 já é muito ultrapassado, não é mais utilizado agora, atualmente. Letra D, tá? Vamos pular C. O ambiente Windows é orientado à linha de comandos. Não, o ambiente Windows ele tem todo esse aspecto visual. Linhas de comandos, a gente tem o CMD, que é o prompt de comandos, onde o usuário vai fazer uso, então, de linha de comando, de código, vai digitar uns códigos aqui e tal e fazer isso, tá? Antigamente, a Microsoft tinha o MS-DOS, que o sistema operacional era isso aqui. Era uma tela preta onde o usuário ia escrevendo os códigos e tal. Hoje a gente tem dentro do Windows, a gente tem um prompt de comando que é uma adaptação disso, tá? Mas o sistema operacional não é todo baseado nessa tela preta aqui nesses comandos. A respeito dos. Desculpa, letra E, né? Estou lendo o anunciário novo. O sistema operacional Windows é monousuário, ou seja, ele tem espaço somente para um usuário, né? Ele é monousuário? Não, né? Ele tem multi-usuários, né? Então a gente pode inserir pode criar diversos usuários dentro do sistema operacional Windows, né? Então a letra E está errada. Ficamos com o gabarito aqui correto, letra C de casa. No ambiente Windows, todo usuário é identificado por um CID, um identificador de segurança. Eu trouxe um complemento aqui, ó. Um CID é um identificador de segurança, é um valor exclusivo de comprimento variável, usado para identificar um administrador. Tá? Cada conta tem um CID exclusivo emitido por uma autoridade, como um controlador de domínio do Windows e armazenado em um banco de dados de segurança, ok? Então esse é o conceito então do CID. Letra C de casa é o gabarito correto. Número 12. No âmbito da segurança da informação, o que é um spyware, né? É um programa que remove partições lógicas do disco rígido do computador? Não, tá? O spyware ele é um malware. Isso aqui não está descrevendo nenhum malware. Trecho de código incorporado a um sistema de software? Também não. Programa que coleta informação no computador do usuário e a envia para outra parte. Letra C de casa que é o gabarito. Pequeno programa propositalmente se replica no computador. Isso aqui pode ser chamado de worm, tá? É o mais comum, é um worm, que ele é um malware também e que ele se replica automaticamente.
Programa de computador que viola o princípio da disponibilidade. Não, o princípio da disponibilidade, a gente tem uns ataques DDoS, tá? Que aí não é necessariamente um programa, é um ataque que o golpista, o hacker, ele vai fazer diversos ataques a um servidor e vai deixar esse servidor indisponível, tá? Letra C de casa, novamente, né? Programa que coleta informação. Nós temos 3 tipos de spyware. A gente tem o keylogger, screenlogger e o adware, tá? Então o spyware, ele é um espião, ele é um software espião, ele é o termo mais genérico. Dentro dos spywares, a gente tem 3 tipos de spyware, que são esses 3, keylogger, screenlogger e o adware. O spyware está correto ali, é um programa que coleta uma informação no computador e manda para o golpista, manda para o hacker essas informações. Então temos o keylogger, que ele vai captar a tecla, ele vai captar o que o usuário está digitando no teclado e vai mandar esse texto para o hacker. A gente tem o screenlogger, que ele vai gravar a tela do computador e vai mandar isso também para o hacker. E a gente tem um adware. O adware, ele vai verificar, ele vai cuidar do histórico, enfim, do comportamento do usuário, né? Ele vai identificar, vai cuidar do comportamento do usuário na internet, o que ele pesquisa, quais sites ele acessa, e vai enviar anúncios direcionados para o usuário. Basicamente o que o Google, o Facebook e outros grandes sites, né, grandes empresas fazem. Mas quando a gente usa o Google, quando a gente usa o Facebook, automaticamente tem aqueles termos de uso, que a gente acaba estando ciente, a gente clica lá e está ciente. O adware, ele é sem o consentimento do usuário, né? Então, letra C de casa, spyware, né? E a gente tem esses 3 tipos aqui. A Banca Sebrasp, no caso, ela cobrou lá o termo mais genérico, spyware, mas ela pode cobrar um desses aqui específicos, tá? Ou pode fazer uma questão sobre o worm. Dentro da letra D a gente tem o vírus também, né? Que ele também se replica no computador. A diferença é que o vírus ele precisa ser executado para se replicar e o worm ele se replica automaticamente, tá? Próxima questão, a memória de acesso rápido e aleatório que armazena informações de forma temporária e denominada semios não. ROM é uma memória de somente leitura com armazenamento permanente, tá? Na memória ROM ela armazena dados essenciais para o computador, que são gravados pela própria fabricante do computador, não é? A cache, ela é rápido, acesso rápido, armazena temporariamente, porém ela não é acesso aleatório, tá? Então, letra E, a BIOS não é uma memória. A BIOS, na verdade, a BIOS não é uma memória, ela é um softwarezinho do computador, né? Você consegue acessar as configurações do computador e não necessariamente do sistema operacional, né? Então sobra para nós letra D de dado, a memória RAM. Tá? A memória RAM ela que é a memória volátil, ou seja, quando a energia acaba os dados são apagados, por isso que ela é de forma temporária. Tá? E ela é acesso aleatório. O que isso significa? Ela guarda o que está sendo executado no momento. Olha a minha barra de tarefas aqui, o que eu tenho, tá? Eu tenho aqui o software de gravação desse vídeo no momento, o OBS. Tem 2 janelinhas do PowerPoint e vamos abrir aqui um navegador de internet. Tá? Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 janelas, 4 na verdade, né? Se contar com a janelinha de apresentação aqui e com a de edição, tá? Se eu quiser, ó, eu posso clicar e abrir, não apareceu, tá aqui na minha segunda tela, né, o software de gravação, mas eu posso acessar esse software de gravação, se eu quiser eu acesso agora aqui o meu navegador de internet, né? Então isso é um acesso não aleatório. Eu tenho 5 programas abertos, por exemplo. Eu não preciso abrir esses softwares na ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não, se eu quiser ir lá para o terceiro, eu abro. Isso é acesso aleatório. A memória cache ela é uma memória auxiliar, digamos assim, da memória RAM. Porque a memória RAM ela é rápida e tal, mas ela não é tão rápida assim. Então tem alguns momentos que alguns software, alguns programinhas, alguns dados que o processador ele vai precisar pegar com frequência, tá? E aí a memória RAM ela não é tão rápida assim. Vai chegar algum momento que o processador vai requisitar algum dado que está na memória RAM. A memória RAM vai demorar um certo tempo para responder e o processador fica ocioso. Nisso cria-se a memória cache, tá? A memória cache estamos falando aqui do hardware, não é do cache lá do navegador, são coisas diferentes, tá?
A memória cache, ela vai então armazenar esses dados que o processador acessa com frequência. Porque a memória cache, ela tem um tamanho reduzido em relação à memória RAM. A memória RAM pode ter gigas de armazenamento, 32 gigas até, né? Muitos computadores têm isso, mais do que isso, praticamente desnecessário, tá? Não sei que tu trabalhe na NASA. E a memória cache ela vai armazenar isso. E a memória cache ela tem um tamanho reduzido de megas, 2, 4 megas, 6, 8 megas, né? Alguns computadores mais potentes. E aí ela vai conseguir atender o processador de uma forma mais rápida. Então esses dados usados com mais frequência que ficariam na memória RAM, acaba ficando na memória cache. A diferença é que a memória cache ela pode ser dividida em até 3 níveis, né? Ou levels, nível 1, 2 e 3. E o acesso dela não é sequencial. Se o processador armazenou algum dado aqui no level 3, tá? Quando o processador for buscar esse dado, ele deve obrigatoriamente entrar no level 1. Procura esse dado no level 1, não está aqui, pula para o level 2. O processador procura no level 2, não está aqui, pula para o level 3 e pega esse dado lá no level 3. Então ela não tem acesso sequencial, não tem acesso aleatório, é acesso sequencial. O processador, para buscar esse dado, ele precisa exatamente passar por esses três, por essa sequência obrigatoriamente, tá? Por isso que o gabarito aqui não é a letra C, tá? É a letra D de dado. Próxima questão diz o seguinte: assinale a opção correta que é acerca da computação em nuvem. No modelo de nuvem SAS, aplicação e banco de dados são geridos pelo cliente? Não. SAS é o modelo de nuvem de software como serviço. E quem gerencia, né, é a empresa. Um exemplo disso é lá o Google Drive, que é o armazenamento na nuvem no formato SAS, onde o Google ele vai te entregar um software pronto para te usar. Quem é que gerencia aquele software todo? É o próprio Google, não é o cliente que contrata o serviço. Serviço de comunicação por vídeo e VoIP operam em nuvem do tipo IaaS. Comunicação por vídeo e VoIP, né, que é o voz sobre IP, é uma chamada, né, na internet, não pode nem ser considerado armazenamento na nuvem, né, porque eles não armazenam de fato, né, então não é, ele é um serviço, né, na internet e tal, mas não necessariamente de nuvem, no tipo IaaS, tá? Então, letra B não é. Em uma nuvem PaaS, servidores de rede, sistema operacional e armazenamento são gerenciados pelo cliente. Mais uma vez, ó, não é gerenciado pelo cliente, é gerenciado pela empresa. Tá? Em PaaS, plataforma como serviço é esse modelo aqui que está dizendo na letra C, mas o erro é esse, né? Na nuvem híbrida, os serviços estão disponíveis para qualquer cliente e os recursos são controlados pelo provedor. Ah, não, né? Qualquer cliente, ó, essa generalização aqui. Tá? Então, né, a letra D também não é. Sobrou aqui para nós a letra E. Segurança, integração e padronização são os 3 itens mais desafiadores para a implementação da computação em nuvem. Tá? Então, sim, necessita uma segurança, uma integração, tu integrar os serviços em um serviço em nuvem, né? Padronização também para funcionar corretamente os serviços, né? São itens essenciais, gabarito então, letra I. Número 15. Assinale a opção em que é apresentado o protocolo cujo objetivo é transferir arquivos e programas de todos os tipos por meio de redes TCP/IP. Transferir, então, a gente tem um protocolo de transferência, que é o FTP, letra C de casa, File Transfer Protocol. O ICMP, ele é um protocolo que ele cria mensagens de erro, tá? POP, ele é um protocolo utilizado para serviços de e-mail, tá? No caso, para recebimento de e-mail. Ele botou o POP aqui, que é o mais antigo, né? Mas o protocolo mais atual e que pode cair na tua prova é o POP 3, que é a versão mais atual. SSH, ele é o protocolo de acesso remoto, tá? Nós temos 2 protocolos de acesso remoto, o SSH e o Telnet. Aqui é para acessar remotamente um computador, à distância. A diferença é que o Telnet ele não tem segurança nenhuma e o SSH ele faz esse serviço de forma criptografada, segura, tá? DHCP ele é um protocolo de rede que ele vai definir IPs para os equipamentos que estão conectados na internet, de um roteador, em alguma coisa assim, tá? Então, letra C de casa é o protocolo de transferência de arquivos.
A próxima prova, na verdade, na próxima questão, a próxima prova é aquelas de certo e errado. Prefeitura de Mossoró, no Rio Grande do Norte, cargo de auditor fiscal de tributos municipais. Tínhamos, eu acho que aqui umas 10 questões, aproximadamente, de certo e errado. Com relação às ferramentas utilizadas no ambiente Windows, julgue os itens que seguem. No Windows Explorer, por meio da opção Propriedades das unidades C ou D, são disponibilizadas ferramentas que permitem realizar a limpeza de disco, como a verificação de erros e a desfragmentação da unidade. Tá correto isso aqui. São recursos que a gente tem, né? Os discos, né, as memórias armazenadas num computador são representadas por letras. Aqui, ó, a gente tem o C, tem o D e tal. E ele está falando aqui nas propriedades, né? A gente tem aqui, ó, ferramentas, verificação de erro, desfragmentador de disco. Em algum lugar aqui deve ter, então, a limpeza, hardware, né? A gente tem a limpeza de disco, tá? Muita atenção aqui, as bancas e a Sebrasp, ela pode fazer isso, ela tentar te confundir. No caso, ele trouxe bem genérico aqui, né? A gente pode fazer isso, tem essas ferramentas e tal, mas a Sebrasp, ela pode fazer uma questão específica sobre limpeza de disco e sobre desfragmentação de disco, tá? A gente tem um recurso de limpeza de disco. Ó, aqui a gente começa selecionando o disco, dá um OK, e ele vai fazer uma varredura, né? Ele vai fazer ver tudo e ver o que pode ser limpo aqui, ó. Então, eu tenho, nesse momento, eu tenho 445 MB que pode ser limpo aqui. O nome já diz, é uma limpeza. São itens desnecessários que vão ser apagados, tá? Esse é o conceito da limpeza de disco, já está no nome dessa limpeza. Só que tem o conceito de desfragmentação, que a banca pode tentar te confundir. A desfragmentação, ela não faz limpeza nenhuma. Como é que funciona um armazenamento em disco, né? A gente tem aqui um disco, e quando a gente abre um arquivo no computador, esse arquivo ele está lá, né? Ele está inteiro aqui, por exemplo, ó, Windows Z. Esse arquivo aqui, ó, de PowerPoint, ó, ele está aqui inteirinho num só local. Só que fisicamente no computador, esse arquivo ele não está único, ele é em fragmentos, por isso que diz o nome desse fragmentador, ó. Fragmentos. Então, quando o usuário vai abrir esse arquivo, o Windows vem cá, junta esses fragmentos, une e executa eles e abre eles, tá? Então, um arquivo, um programa, alguma coisa assim, ele está salvo no disco em fragmentos, em pedaços. É a função do sistema operacional juntar esses fragmentos, esses pedacinhos, e executar ele como se fosse um único programa, um único arquivo. Conforme o usuário vai utilizando, vai criando mais fragmentos. Então, o sistema operacional vai ter mais pedacinhos para juntar e executar isso, o sistema operacional e o processador, né? Então, conforme vai criando mais fragmentos, vai criando mais pedacinhos, o computador vai ficando mais ocioso, vai demorar para responder. Sendo assim, então, vai se criar podemos utilizar o desfragmentador. O desfragmentador, ele vai, então, reduzir a quantidade de fragmentos. Ele vai juntar esses fragmentos, esses pedacinhos, o mínimo possível, tá? Então, a gente não vai ter mais tantos fragmentos, tantos pedacinhos, o Windows não vai ficar catando esses pedacinhos. Então, no desfragmentador, ele não vai limpar arquivo, não vai limpar isso. Ele vai organizar. É como se tu tivesse uma estante com alguns itens, com livros e tal. Essa estante tem coisas que tu vai pegar e botar fora, botar no lixo e tal. Mas tem coisas que tu vai simplesmente organizar, vai ajeitar, vai deixar em algum lugar ali. É isso que o desfragmentador faz, ele organiza esses fragmentos, ele não apaga nada, tá? São duas coisas então que a banca pode te pegar e a Sebrasp pode pegar, fazer uma pegadinha. Assertiva número 18 dessa prova aqui, né? Porque as anteriores eram sobre português, se não foi na memória. Na criação de um documento Office, as permissões de arquivo permite definir o tipo de acesso que será dado ao documento, como, por exemplo, edição, exibição ou download do arquivo. Correta essa assertiva aqui, tá? Então, não tem muito o que falar. Na janela de configurações do Windows em rede e internet, há uma opção que permite visualizar a lista de redes disponíveis para conexão e se há conexão a essa rede. 19, correto aqui, tá? As configurações do Windows que a gente vem aqui. Tem a opção de rede e internet. E aí aqui tem as conexões. A gente pode vir aqui em propriedades. Ele abre aqui essas propriedades dessa conexão. A gente consegue ver
as redes disponíveis, ó, mostrar redes disponíveis, propriedades do hardware e tal. A gente consegue ver, então, essa questão de conexão, tá? No ambiente Windows, a área de transferência é o local na área de trabalho do usuário que são salvos arquivos para fácil acesso. Errado isso aqui, tá? A área de trabalho já é esse conceito. A área de trabalho já é um espaço onde o usuário vai armazenar, vai criar atalhos e tal para os arquivos de fácil acesso. A área de transferência é um local de transferência de arquivos. Quando você copia arquivos ou itens, pode ser texto e tal, num software. Quando você copia ou recorta algum item, esse item ele vai para a área de transferência para guardar um destino. Então aqui, ó, temos essa logo aqui da Sebrasp, ó, aqui no PowerPoint. Eu selecionei aqui essa imagem, tá? Vou dar copiar aqui. Copiar. Agora, essa imagenzinha, ela foi para a área de transferência. Ela está aguardando um destino. Eu pego aqui, posso fazer Ctrl V e colo aqui. Eu fiz aqui com uma imagem, serve com texto, serve com arquivos e pastas do explorador de arquivos no Windows, né? Não precisa ser necessariamente com Office. 21. No Windows Explorer, os arquivos apagados são enviados para a lixeira de onde são removidos permanentemente. Por um milagre, essa questão foi anulada, tá? A Sebrasp ela é muito difícil de anular questões, mas essa foi anulada. Por quê? Ele está dando a entender, cada um pode ter uma interpretação. A minha interpretação qual é? No Windows Explorer, os arquivos apagados, eles são enviados para a lixeira. Ok, o erro está aqui. De onde são removidos permanentemente. Dá a entender que o arquivo vai para a lixeira e já é removido permanentemente lá na lixeira, tá? Não. O arquivo você tecla delete, o arquivo vai para a lixeira e ele fica lá. Você pode recuperar esses arquivos ou pode apagar ele definitivamente lá na lixeira, tá? Se você quiser, você pode teclar Shift Delete, ele vai apagar um arquivo sem passar para a lixeira, ele vai apagar definitivamente, tá? O enunciado aqui, a questão, ela está dando a entender que o arquivo vai para a lixeira e já vai ser removido permanentemente. Tá aqui o erro da questão, tá? Por isso que conseguiram anular essa questão. Próximo aqui, ó, julgue os próximos itens a respeito do MS Office, tá? Word, Excel e PowerPoint. 22. No Excel, ao se salvar um arquivo com um novo nome, isso sobrescreverá automaticamente a versão arquivo antiga com um novo nome. Errado, tá? A questão é sobre Excel, mas eu vou dar um exemplo aqui sobre o PowerPoint, que é o que está aberto aqui para nós. Eu tenho aqui esse arquivo, ó, do PowerPoint, que é Sebrasp sexta 13, tá? Se eu quiser, eu posso teclar F12, ou eu posso vir aqui na guia arquivo e salvar como? Vou procurar. Eu vou salvar um novo arquivo. Então, botar Sebrasp sexta 13, novo. O que ele está falando? Que a partir do momento que eu salvar esse novo arquivo, ele vai sobrescrever, ele vai salvar por cima do arquivo antigo. Ó, tá vendo? Eu estou criando um novo arquivo, Sebrasp sexta 13 novo, e eu tenho um arquivo antigo que é esse aqui, ó, Sebrasp sexta 13. Ele está falando que o arquivo novo vai se escrever por cima do antigo, o que está errado. A gente vai acabar, o resultado final, teremos então 2 arquivos, tá? Deixa eu abrir aqui. Área de trabalho. Ó, temos 2 arquivos. Tá? A gente não sobrescreveu um por cima do outro. E é isso que a questão está falando, só que sobre Excel. É o mesmo conceito, mesma coisa. Funciona assim no Excel, funciona no Word. Tá? No PowerPoint, a opção que permite inserir uma tabela editável do Excel no slide. Tá? A Sebrasp pela portuguesa as palavras. Tá? Slide de apresentação. Correto isso aqui. Tá? Guia inserir. A gente tem aqui tabela. E vai ter a opção de planilha do Excel. A gente consegue inserir uma planilha do Excel aqui dentro de um slide do PowerPoint, tá? No Excel, o sinal de cifrão é usado para formatar célula, como número do tipo moeda. Errado. O cifrão ele é para deixar congelado uma célula. Como assim? Opa, tá aqui. Arrastei para cá. Vamos vir para cá. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Vou botar 2 e 2 aqui. Vou botar uma função de soma aqui. Tá? Olha aqui, ó, a soma de A1 até A2. Se eu der aqui Ctrl C, foi para a área de transferência essa função. Lembra da área de transferência da questão anterior lá, que a gente viu? Vou dar Ctrl V. Deu 0 aqui por quê?
Tá vendo que aqui tá 1 e aqui ficou D1 e D2? Quando a gente copia e cola, tá? Ele vai modificar uma célula, tá? Ele modifica essa função. Quando a gente não quer fazer isso, a gente coloca o cifrão. Então, vou colocar aqui, ó, cifrão A, cifrão 1. Vou botar, tá, deixa assim, só pra gente ver, ó. Vou dar Ctrl C, agora eu vou colar aqui embaixo, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Ficou 8. Olha como é que ficou. O A1 que a gente colocou o cifrão ficou igual, mas o outro aqui que a gente não colocou nada ficou D6, tá? Isso aqui se chama uma referência absoluta, porque ela não está sendo mudada quando a gente copia e cola. Isso aqui é uma referência... Fugiu o nome. Me fugiu o nome. Referência relativa, tá? Referência relativa o nome disso, tá? Eu coloquei ali cifrão A e cifrão 1, mas a gente não precisa colocar assim, tá? A gente tem, por exemplo, aqui o A1, que é a referência relativa. Cifrão A, 1. A gente pode fazer A, cifrão 1, ou a gente pode fazer cifrão A, cifrão 1. Para qualquer célula, tá? Não precisa ser, eu estou dando o A1 como exemplo, mas não precisa ser o A1, tá? Aqui a gente vai congelar a coluna. Então, quando você copiar e colar uma fórmula, ela pode mudar o número da linha, porque a linha não está congelada. Aqui está relativa a coluna, tá? E está congelada a linha. Quando você copiar e colar uma função, uma fórmula, pode ser que mude a coluna, mas não mude a linha. E aqui está congelado tudo, tanto coluna quanto linha. Então a gente coloca o cifrão na frente do que a gente quer congelar, tá? Aí vocês viram, não mudou nada quando a gente copia e cola, tá? Como é que a gente sabe a mudança disso? Olha só, vou botar aqui mesmo, ó, o A2, Ctrl C, e vou colar aqui. Opa, Ctrl C, Ctrl V. O A1 ficou igual, mas por que mudou o C4 aqui, Joe? Qual é a lógica para se mudar isso aqui? Tá vendo que estava na coluna A? Então, a gente vai somar, foi 2 colunas para a direita, isso onde era A1, né? Onde era a coluna A, vai virar a coluna B, C, tá? Porque soma 2 colunas para a direita. Então, ó, era a coluna A, mais 2, B, C, tá? 2 colunas. Tava aqui na linha 3, tava A2. Foi para a linha 5. Somou também 2 linhas, então virou, ó, 3, 4, tá? Por isso que acabou ficando C4, ó, porque pulou 2 colunas para a direita e 2 linhas para baixo. Então, tu soma 2 colunas, coluna A vira coluna C, e 2 linhas para baixo, linha 3, né, linha 2, vira linha 4, tá? Essa é a função. E aí, se for mais para a direita, vai somando as colunas que vai se mudando. Se for mais para baixo, vai somando também as linhas que vai indo para baixo. Era isso então, próxima questão aqui, ó, no PowerPoint, por meio da importação de slides, é possível reutilizar slide de outras apresentações, mantendo-se ou não a formatação anterior. Correta essa assertiva. Deixa eu ver, eu acho que está aqui, ó. No novo slide, eu acho que dá para pegar, ó. Reutilizar slides, ó. Guia página inicial, na opção do novo slide, a gente tem a opção de reutilizar slides, onde você vai procurar daí uma apresentação de slides e vai trazer para cá, pode reutilizar esses slides, tá? Então, correta essa assertiva aqui. Próxima questão, ao se editar uma tabela no Word, o menu Layout permite formatar linhas ou colunas de tabela simples, de grade e de linha, enquanto o menu Design é usado para seleção, exclusão, inserção de linhas e colunas e alinhamento das células. Errado, tá? É o conceito oposto. Vamos abrir aqui um Word. Ele está falando de tabelas, então a gente vem na guia inserir, podemos inserir uma tabela aqui. Aqui em cima, ó, fica design da tabela e tabela layout, tá? Design da tabela, ele é para as cores da tabela, para os temas da tabela, tá? E a tabela layout, ele é isso, para excluir, para adicionar, para mudar o formato aqui da tabela e tal. Então, tá oposto, tá? Ao se editar uma tabela, o menu design, tá?
Ele permite formatar linhas ou colunas de tabelas. Vou até mudar aqui, ó. Menu Design. Menu Design permite formatar linhas ou colunas de tabela simples, de grade e de lista. Enquanto o menu Layout é usado para seleção, exclusão e inserção de linhas e colunas e alinhamento das células, tá? Por isso que essa assertiva da banca Sebrasp aqui, ela está errada. Com isso a gente termina, então, acaba por aqui, termina por aqui, então, esse nosso vídeo aqui de sexta-feira 13 sobre a banca Sebrasp, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link dos vídeos anteriores de outras sexta-feiras 13, tá? Então, a próxima sexta-feira 13, me segue no Instagram, @prof.josué, eu vou botar por lá um tema e tal, você escolhe qual é o tema da próxima sexta-feira 13, o que te assusta, então, nos concursos públicos. Temas de informática, tá? Teve um aluno lá, um seguidor lá, colocou direito administrativo. Não, assunto de informática, né, pessoal? Me segue no Instagram, prof.josuel, tá? Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, é só tu clicar no link, vai ser direcionado para o Instagram. E tá aqui na descrição do vídeo também os vídeos anteriores sobre outras sexta-feiras 13, tá? Até mais, bons estudos!